Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que possamos continuar na presença do Senhor, nos alimentando agora por meio da sua palavra. Claro, já estamos nos alimentando da palavra de Deus desde o momento em que chegamos aqui, que este culto de adoração iniciou, porque do começo ao fim é a palavra de Deus que nos conduz em adoração, em comunhão, em edificação e também quando sairmos logo mais por essas portas para viver a nossa vida cristã, viver a nossa vida com Deus e viver a nossa vida em missão. E eu quero convidar os queridos irmãos para abrirmos juntos a palavra do Senhor no livro de Mateus. Mateus, capítulo 13, estamos dando continuidade, na verdade, encerramento a essa pequena série que nós desenvolvemos ao longo deste mês, pensando nas parábolas do reino e como elas se aplicam a como o Evangelho chegou a nós, nos alcançou, continua chegando a nós, continua nos alcançando. O Evangelho continua chegando a nós, continua nos alcançando e vai chegar e alcançar outras pessoas também. Mateus capítulo 13, nós vamos ler, queridos, a partir do versículo 31 até o versículo 33. São apenas 3 versículos que vamos ler. E que o Espírito Santo desde já aplique em nosso coração a sagrada palavra do nosso Deus. E diz assim a palavra do Senhor, Mateus 13, 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos diante das palavras do Teu Filho, do nosso Mestre Salvador, do nosso Senhor Jesus. Essas palavras são poderosas, essas palavras têm poder de trazer vida, de restaurar vidas, de nos impelir a cumprir o Teu chamado. Por isso pedimos que agora, ao entendermos mais aplicativamente, mais profundamente o sentido dessas palavras, que o Senhor fale conosco e que possamos viver para a Tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muitos irmãos aqui sabem que eu sou um entusiasta do jogo de xadrez. Sei que muitos aqui também compartilham desse entusiasmo. Talvez alguns conheçam uma das principais lendas a respeito da origem desse jogo. Conta-se que certo indiano, chamado Sessa, se preocupou muito com o seu rei, porque o rei estava meio que num tipo de depressão. Após perder o seu filho em uma batalha muito terrível, esse rei então, que antes era generoso, cuidava do seu povo, cumpria suas obrigações de forma justa, de forma todo o seu povo o amava. Mas esse rei, então, acometido por essa grande tristeza, deixou de cuidar de si mesmo, deixou de se alimentar, faltava audiências, e então o povo começou a sofrer, a minguar por causa daquela situação do rei. Então esse jovem sacerdote, o Sessa, ele então criou esse jogo e levou esse jogo ao palácio e apresentou ao rei, e ali mostrou as peças, mostrou como jogava aquele jogo, e o rei então ele conseguiu sentir muita alegria e ficou muito motivado. Aquilo foi um facho de luz na vida dele, ele então realmente ficou muito contente e decidiu recompensar aquele jovem pelo seu presente magnífico. O jovem, muito sincero, disse que não queria nenhuma recompensa, pois a sua recompensa era ver o seu rei novamente bem disposto, servindo o povo, como antes fazia. Mas o rei, muito orgulhoso, insistiu: eu exijo que você peça uma recompensa e eu te darei tudo o que você me pedir.
Então o jovem, muito sabiamente, pediu ao rei o seguinte: não quero nada mais do que trigo. Quero que o Senhor me conceda um único grão de trigo para cada casa do tabuleiro. Na primeira casa, 1 grão. Na segunda, 2. Na terceira, 4. E assim sucessivamente. O rei então chamou seus sábios. E quando os sábios calcularam aquele valor, todos caíram para trás. Porque o valor daquele cálculo era um número incalculável para aquele tempo e para aquele período. Para os estudiosos da matemática, seria como 2 elevado a 64 menos 1. E o valor seria algo como mais de 18 quintilhões de grãos de trigo. Se formos considerar o peso de um único grão de trigo, aproximadamente teríamos algo como mais de 740 bilhões de toneladas de trigo. Mais do que qualquer nação poderia produzir em um período curto, ou talvez durante todo o período da história, de uma vez só. E então a grande lição é que um único grão de trigo, uma coisa tão pequena, aparentemente inexpressiva, ela pode ser acumulada e se tornar algo tão grandioso e incalculável. Essa história eu conto para que os irmãos entendam a noção de proporção que nós iremos pensar hoje, olhando para esta parábola de Jesus. Outra noção que eu gostaria de formar com os irmãos é a noção de contrastes. E como o reino de Deus pode aparecer para nós com certos contrastes que estão ali para que nós percebamos a nossa dependência de Deus, a grandeza de Deus e como Deus é excelso, mesmo nas coisas mais simples. A história que conto é do meu avô. Meu avô gostava de contar uma história e sempre quando eu estava lá, ele gostava de contar essa história. Ele contava que certo mestre passeava com seu discípulo por um bosque. E enquanto passeavam por aquele bosque, por aquele pomar, aquele discípulo então perguntou para o seu mestre: o senhor não acha que a natureza tem coisas assim meio desproporcionais? Veja bem, olha ali aquela melancia. Uma fruta tão grande e cresce no chão. E olha só aquela jabuticaba. Uma fruta tão pequenininha, mas que cresce numa árvore enorme. E então diz que o mestre simplesmente sorriu, não disse nada. Mais tarde, ao repousarem naquele bosque, naquele pomar, o jovem discípulo acordou assustado, quando uma jabuticaba caiu na sua testa. O mestre só cutucou do lado e olhou e disse: já pensou se fosse uma melancia? E essa história, meu avô contava isso e dava muita risada, uma história tão simples, tão boba, mas ela nos mostra que, às vezes, nós achamos algumas incongruências, coisas que parecem que não faz sentido. Contando essa história tão boba, alguém vai poder pensar: não, quem pensaria algo assim? Mas quando na sua vida você não pensou que algo estava fora do lugar, que as coisas não deveriam ser dessa forma, que as recompensas parecem que não chegam como deveriam ser. E Jesus conta estas parábolas, não apenas estas duas, que nós acabamos de ouvir na leitura, mas as outras parábolas que estão ao redor, elas trazem esse elemento de coisas que são aparentemente simples, mas também às vezes contrastantes, às vezes parecem até contraditórias, mas que carregam um valor e um significado muito importante. Por que Jesus está fazendo isso? Vejam no versículo que lemos, o 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo. Outra parábola. Isso significa que Jesus estava contando uma série de parábolas, histórias de comparações, em que ele apresenta o reino de Deus, comparando a certas situações que, claro, nós do século 21, nós que somos cristãos, nós que entendemos que as palavras de Jesus são cheias de sabedoria, de vida, nós admiramos essas palavras e entendemos que existe um sentido espiritual e profundo ali.
Mas para os primeiros ouvintes de Jesus, essas palavras pareciam praticamente absurdas, sem sentido, quase bobas, quase ingênuas. O que significam essas coisas? O que significa comparar o reino de Deus com isso ou com aquilo? Mas o próprio Senhor Jesus explica para nós a razão de usar parábolas. Isso está aqui no próprio capítulo 13, entre os versículos 10 e 17. É para que apenas os seus discípulos, apenas aqueles que convivem, aqueles a quem Jesus se dirige e chama, possam realmente compreender a profundidade daquelas palavras e daquele ensino que o Senhor Jesus está trazendo. E, ao mesmo tempo, confundir a mente daqueles que se achavam sábios, se achavam espirituais, achavam que já estavam perto o bastante de Deus, para serem considerados, inclusive, doutores da lei, mestres da lei, mas que, como Jesus os confrontou algumas vezes, mesmo sendo mestres e doutores versados nas Escrituras, tinham dificuldades de entender as coisas simples que Jesus trazia ao coração deles. As histórias, as parábolas que lemos hoje, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento fazem parte desse contexto, em que Jesus, especialmente nessas duas parábolas, traz dois elementos muito simples, muito cotidianos, muito pequenos, mas mostra que eles têm um significado grandioso. O grão de mostarda é um elemento minúsculo, pequeno, e eu trouxe aqui, depois, para as crianças verem, tá? Eu tenho aqui neste lado um grãozinho de mostarda, e aqui eu tenho fermento. Esses dois elementos que Jesus trouxe são elementos muito simples, que faziam parte do cotidiano do povo de Israel. O grão de mostarda aqui, que é descrito como a menor de todas as sementes, se formos ver no mundo da ciência, talvez não seja o menor de todas as sementes, mas das sementes que eram cultivadas lá no Antigo Oriente, eram as menores sementes cultivadas. E o fermento, algo do cotidiano, da vida das pessoas, do povo ali, do cotidiano das casas. E com estes elementos, Jesus traz a nós uma lição muito simples que nós vamos desenvolver a partir de agora. Que Deus usa coisas pequenas, aparentemente insignificantes e até mesmo muito simples, para realizar os seus propósitos na história e para além da história, nas nossas vidas e a partir das nossas vidas. Então, qual é a primeira grande lição que essas duas parábolas juntamente, embora elas são muito semelhantes uma com a outra, mas têm suas sutilezas, suas diferenças, e estamos trabalhando-as juntas, porque o sentido delas se complementa. Qual que é o sentido dessas duas parábolas, então? A primeira grande lição que nós aprendemos, e eu quero destacar com os irmãos, é que o reino de Deus começa com coisas simples. O reverendo Sandro compartilhou conosco, expôs para nós, dias atrás, a respeito do que significa o reino de Deus. É o domínio de Deus, é o reconhecimento da grandeza do Senhor, é sermos realmente conduzidos, guiados, governados por Deus e pela vontade de Deus em toda e qualquer circunstância da nossa vida. O reino de Deus é reconhecermos que pertencemos a Ele mais do que como suas criaturas, como seus servos, como seus filhos. E o reino de Deus, essa extensão do reino de Deus, percebam, irmãos, quando falamos de reino, se você fosse fazer um desenho para representar um reino, o que você faria? Certamente desenharia um castelo imponente com grandes torres. Certamente desenharia alguma coroa toda dourada, joias preciosas. Certamente desenharia ali uma armadura muito forte, capaz de subjugar outras pessoas, outras nações, outros povos.
Quando pensamos em reino, pensamos em algo grandioso. Estamos iniciando uma semana de oração pelo Brasil. E o Brasil é um país de proporções admiráveis, com um grande território, uma grande população e uma importância considerável no cenário mundial. Mas quando Jesus fala do reino, ele não fala de carruagens, não fala de coroas, de tronos imponentes, não fala de pompa. Ele fala de coisas simples e pequenas. O reino de Deus começa com coisas simples. Na primeira parábola, versículo 31, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. No versículo 33, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Uma pequena quantidade de fermento como esta. Era uma colher pequena quando eu coloquei aqui dentro. E já começou a crescer. Isso que não foi misturado com o trigo e com os outros elementos que fazem com que este fermento cumpra a sua função culinária de produzir o pão, produzir o alimento com algumas medidas de farinha e outros ingredientes que seriam colocados aqui. O reino dos céus começa com coisas pequenas, com coisas simples. Este pequeno grão de mostarda, que não podemos confundir com a mostarda que a gente conhece aqui no Brasil, né? Nas saladas, não é esse tipo de mostarda que nós estamos falando. Os comentaristas chamam de mostarda negra, que é uma planta mais comum na Ásia, em algumas regiões do continente africano. Esta mostarda, ela cresce, podendo atingir a altura de 3 ou 4 metros. Se torna realmente um arbusto, uma árvorezinha mesmo. Mas o reino de Deus não começa como uma floresta. O reino de Deus, diz Jesus, começa como uma sementinha como essa que vocês não conseguem ver daqui. Começa, se você quiser desenhar aí, uma pontinha de caneta, uma pontinha de lápis. Esse é o tamanho, 1 milímetro mais ou menos. É assim que o reino de Deus, diz Jesus, começa. É como uma pequena quantidade, não é uma grande quantidade de fermento para um pouco de farinha. É uma pequena quantidade de fermento para 3 medidas de farinha. O reino de Deus começa com coisas simples, com coisas aparentemente pequenas, com coisas aparentemente cotidianas, até mesmo quase que desprezíveis, embora não sejam desprezíveis. O reino de Deus não começa com grandes exércitos, nem com grandes impérios, com grandes protestos e grandes movimentos sociais. De forma que não podemos imaginar que vamos conseguir viver ou propagar o Evangelho pela altura da voz que nós gritarmos, ou pela quantidade de palavras que falarmos em um primeiro momento. Mas vamos ver o reino de Deus em ação quando nas coisas simples e no secreto, às vezes começando no silêncio da oração, no silêncio da fé, a fé que você não necessariamente vê, embora Tiago vai dizer claramente que a fé precisa ser expressada através das nossas obras, das nossas atitudes, mas a fé, ela é invisível, ela é aquilo que nos faz crer no que não vemos. E Jesus disse que o reino de Deus é assim, pequeno, começa pequeno, como uma pequena quantidade de fermento que uma mulher usa para amassar o seu pão. Você lembra como o Evangelho de Jesus começa a ser descrito para nós? É um bebê que vai nascer, filho vindo no seio de uma família humilde, pobre, de plebeus, de carpinteiro, muito embora da linhagem de Davi, mas agora na condição de um plebeu, de um cidadão qualquer,
nascendo numa manjedoura. E nós estávamos estudando sobre João, e ainda vamos continuar a nossa jornada estudando o Evangelho de João. E de repente João Batista aponta para Jesus, um plebeu vindo em direção às pessoas e diz: ei, esse aí, ó, que nasceu lá em Belém, numa manjedoura, esse que vocês nunca ouviram falar dele, esse que Isaías vai dizer, ele era alguém como alguém de quem a gente esconde o rosto, nele não vimos nenhuma formosura, não tinha nada nele que chamasse muito a nossa atenção, era um homem simples e comum, aparentemente simples e comum. Mas João vai dizer: este aí é o Filho de Deus, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O reino de Deus, o Evangelho de Jesus, começou a ser proclamado com um grupo de poucas pessoas, de 11 pessoas, 11 homens, ampliando para um grupo maior de 120 pessoas. Dali a pouco, um grupo um pouquinho maior de 500 pessoas. Quando lemos em em Atos 1:8, e sejam minhas testemunhas, primeiramente aqui em Jerusalém, uma cidade, um lugar, um ponto, mas a partir de então Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria, confins da terra. O Evangelho vai expandindo, mas começa nas coisas simples. Começa nas coisas do dia a dia, na forma como nós preparamos as nossas refeições e compartilhamos essas refeições com os nossos queridos. Na nossa vida pessoal de oração e devocional, é ali que começa o reino de Deus. Começa em crer em Jesus e estar com Ele no secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensa. O reino de Deus começou assim. Em uma casa, num bairro, numa igreja local, na sua família. Muitas vezes nós andamos ao contrário daquilo que diz o salmista, em busca de coisas grandes e maravilhosas demais para nós. E queremos ver as coisas grandiosas do reino de Deus. Queremos ouvir uma grande palavra. Queremos ouvir um grande louvor. Queremos ser uma grande igreja. Irmãos, este sonho não é ruim, mas não podemos nos esquecer de sermos fiéis no pouco. Sermos a igreja que Jesus nos chamou para ser, a família que Jesus nos chamou para ser, no pequeno, no ordinário, no dia a dia, na nossa vida de oração, na nossa vida de busca pela palavra de Deus, no nosso testemunho diário e pessoal. Nos dias que não são assim tão gloriosos, tão glamurosos, mas nesses dias também, entendermos que o reino de Deus, a mensagem de Jesus, o domínio do Senhor em nossas vidas, a nossa comunhão com Cristo, começa nas coisas simples e pequenas do nosso dia a dia. Muitas vezes, quando vamos evangelizar alguém, às vezes pensamos que evangelizar é colocar um compêndio de teologia dentro da mente da pessoa. Mas às vezes começa com uma simples oração, com um simples versículo, com um simples testemunho e dizer: olha, eu estou orando por você, eu sei o que você está passando, eu me importo com você, eu conheço alguém que te ama mais do que qualquer pessoa e esse alguém é Jesus. Muitas vezes pensamos que a situação do país, da família, da cidade onde nós vivemos não tem mudança, não tem transformação. É corrupção demais, é mentira demais, é dificuldade demais. Mas é um dia de cada vez, é um grão de cada vez. É crendo no Senhor Jesus que faz com que o reino de Deus comece com coisas simples e pequenas. Talvez você seja uma pessoa lutando contra um vício. Quem sabe o vício do tabaco? Você sabe como é. Um dia de cada vez. É preciso ter coragem, é preciso ter empenho, é preciso ter dependência do Senhor. Talvez você esteja lutando contra a sedução do álcool.
que é tão aclamado na nossa sociedade, mas que traz tanta tristeza e destruição onde passa. E talvez você queira se livrar disso. É preciso ter coragem para que dia após dia você vença essas tentações. E poderia citar outras tentações, outras lutas gigantescas que nós temos contra o pecado, contra o mau testemunho, perto de nós, ao nosso redor, dentro do nosso coração. Essas lutas são grandes e talvez a gente não tenha condições de vencer tudo, mas nós não vamos vencer sozinhos. O Senhor Jesus venceu por nós. Mas o reino de Deus, o domínio de Deus no nosso coração, começa com dia após dia, passo a passo, um grão de mostarda, um pouco de fermento na nossa vida com Deus. Porém, o reino de Deus, embora Jesus disse, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, e depois, o reino dos céus é semelhante ao fermento, muito embora o reino de Deus comece com coisas simples, ele não permanece pequeno. Isso é importante destacar. Jesus deixou bem claro ao contar estas duas parábolas que o reino de Deus necessariamente precisa se expandir, precisa crescer. Ele começa pequeno, mas ele não permanece pequeno. Ele não continua no mesmo estado. Porque o reino de Deus, ele tem um poder, um potencial de vida, de transformação que opera ao seu redor, que rompe a casca, que rompe o seu casulo e faz com que cresça algo extraordinário. Isso fica muito evidente nessas parábolas que Jesus contou. Primeiramente, pensemos na parábola do grão de mostarda. Muito embora ele seja muito pequeno, a menor das sementes cultivadas lá no antigo Israel, uma vez plantada e dado o seu tempo, perceba que não é na hora, né? Não é igual nos desenhos animados que a pessoa coloca uma semente, joga um pouquinho de água e já nasce a plantinha. Não é assim. Levam dias, semanas, às vezes até mesmo anos, para que uma semente plantada consiga atingir o seu potencial de árvore frondosa e poder florescer, frutificar, se desenvolver, dar sombra. Existe um processo, mas essa semente, se tiver todas as condições necessárias, ela vai crescer. Jesus diz, com relação à semente de mostarda, que um homem plantou em seu campo, versículo 32. É a menor de todas as sementes, mas crescida. Ela é a maior do que as hortaliças. Ela ultrapassa o pezinho de alface, ultrapassa o pezinho de couve, ultrapassa o almeirão, ultrapassa ali, o pezinho de quiabo, e cresce mais e mais e mais, e chega talvez da altura de um pezinho de acerola. Talvez da altura de um pequeno pé de mexerica, de uma pequena goiabeira, 3, 4 metros de altura. E se torna então uma árvore notável, notória no meio daquele terreno. Tão notável que 2 elementos impressionantes acontecem. Primeiro, as aves dos céus vêm fazer ninho em seus ramos. E aqui, Mateus não diz, mas Marcos diz. Marcos capítulo 4, a partir dos versículos 30 a 32, diz que os homens vêm abrigar-se da sombra desse arbusto, deste pezinho de mostarda, que foi plantado como uma semente tão minúscula, tão pequena, mas que depois de crescida, faz sombra, uma sombra fresca, agradável. E as aves do céu vêm fazer ninhos ali. E o fermento? O que acontece com ele? O fermento
misturado naquelas 3 medidas de farinha, e um cálculo possível aqui, que essas 3 medidas de farinha pudesse ser algo como talvez uns 20 quilos de farinha, alguma coisa assim. Ele vai produzir um efeito. Das crianças que estão aqui presentes, quantas de vocês já viram um pão sendo feito em casa? Então, como é que o pão é feito em casa? Primeiro você precisa misturar aqueles ingredientes, colocar o fermento e fazer o quê? Pôr para assar, é isso? O que tem que fazer antes? Tem que esperar crescer. E lembre-se que nós estamos em Guarapuava. E no inverno. E no frio demora mais para crescer. Então leva um tempo, mas cresce. Cresce, e aquela forma, aparentemente, aquela massa é colocada ali bem humilde, mas quando você vai ver, aquela massa cresceu, e às vezes está até transbordando por fora, assim, daquela forma. E aí sim, você assa, e depois você tem um pãozinho gostoso. O reino de Deus é assim, é como o fermento que uma mulher pegou e escondeu, misturou no meio daquelas medidas de farinha. E depois de um tempo, o que aconteceu? Percebam, irmãos, por que será que Jesus não explica essa parábola para os discípulos? Tem alguma explicação aqui? No texto, por que Jesus disse que o reino de Deus era assim e assim? Por que Jesus não explica? Porque era muito óbvio, era muito claro. O que se espera que aconteça com 3 medidas de farinha que foram ali misturadas com aquele fermento? Simples, ficou tudo levedado. Ficou tudo influenciado por aquela substância. Aquela massa ficou completamente tomada por aquele fermento, porque é isso que o fermento faz, ele se alimenta das substâncias que tem ali e produz outras substâncias biológicas, químicas, que fazem com que aquela massa fique daquele jeito, fofinha, elástica e tudo mais. O reino de Deus é assim. O que se espera do reino de Deus, então? Que ele cresça. Que aquilo que foi escondido e espalhado tenha um efeito e produza um efeito de transformação naquele ambiente. Transformação no meio da terra, transformação no meio do mundo. O fermento altera a estrutura da massa, dando sabor, textura, volume, consistência. A mostarda, depois de crescida, é um arbusto que serve para dar sombra e que as aves do céu fazem ninhos. Tá, ótimo, que maravilha. Mas Jesus está querendo falar sobre biologia aqui? É aula de culinária que Jesus está dando aqui? É claro que não. Jesus está ensinando valores do reino. Então, que valores do reino são esses que Jesus está ensinando? Ele está ensinando que o reino de Deus começa com coisas pequenas. Começa com coisas simples. Que muitas vezes, de tão simples, as pessoas não dão a devida atenção. Começam com coisas simples, como ajudar o homem que estava jogado ali no chão, e que o sacerdote, o levita passaram e não fizeram nada. Estou me referindo à parábola do bom samaritano. E o samaritano, olhando, ajudou. Quem amou o homem? Quem foi próximo dele? Uma coisa simples, quem foi o mais próximo dele? Sabe quem que respondeu a pergunta de Jesus? Uma criança. Quem foi o mais próximo do homem? Foi o que o ajudou. O reino de Deus começa com coisas simples e pequenas, mas ele não pode ser uma coisa minúscula na nossa vida. Ele não pode ser uma coisa a mais que a gente faz na nossa agenda. Está entendendo? O reino de Deus não é um dia a mais da semana que eu vou me dedicar para Deus. O reino de Deus não é um lugar a mais, um novo grupo de amigos que eu vou ter quando for para a igreja.
O reino de Deus não é mais um livro que eu vou ter que ler além do Machado de Assis, que é a Bíblia Sagrada no caso. O reino de Deus é mais do que essas coisas cotidianas. O reino de Deus começa com coisas simples, mas ele cresce. E ele nos chama para um relacionamento mais profundo, intenso e pleno com o Senhor. O reino de Deus é como o grão de mostarda que agora crescido, ele cresce, ele fica evidente. No primeiro momento, quem vai poder dizer se você tem fé em Jesus ou não? Aparentemente. Você consegue olhar para as pessoas e saber quem crê em Jesus ou não, só de olhar para as pessoas? Não necessariamente, né? Mas Jesus disse o quê? Que os frutos mostram a qualidade da árvore. Então, num primeiro momento, a nossa fé, ela é imperceptível para os outros. Mas depois da minha convivência com Cristo, depois de ser transformado pelo efeito do Evangelho, depois de crescer na graça e no conhecimento de Jesus, os meus galhos, os galhos da minha fé, os frutos da minha fé, as flores da minha convivência com Deus, o fruto do Espírito precisa se tornar perceptível e visível na minha vida. É possível esconder um grão de mostarda. Não é nem um pouco difícil fazer isso. Mas como esconder uma árvore de 3 metros de altura? Como esconder? É evidente, o reino cresce, se desenvolve. Claro, você pode começar a sua vida cristã lendo alguns versículos aqui e ali da Bíblia. Mas depois de um tempo, você precisa conhecer as Escrituras profundamente, ter intimidade com a palavra de Deus. Entender o que cada livro da Bíblia está fazendo ali e por que eles nos apontam o caminho para a salvação em Jesus. Você precisa aprofundar as suas raízes e é por isso que nós precisamos estudar a Bíblia constantemente. Escola dominical, grupos de estudo, reuniões de oração, porque nós precisamos permanecer orando. Começa com a pequena oração secreta lá no meu quarto, eu e Deus. Mas depois vem para uma oração comunitária, onde nós formamos um grupo maior, visível, perceptível, porque vamos orar uns com os outros, orar uns pelos outros. E isso vai fazendo com que a fé e a igreja cresçam. Cresçam para a glória de Deus, cresçam e se desenvolvam. Ser discípulo de Jesus envolve este crescimento. Desenvolver a nossa vida com Deus, desenvolver a nossa maturidade cristã. O reino de Deus precisa crescer dentro de nós. O reino de Deus é a fórmula que altera, queridos irmãos, os ambientes onde nós vivemos. O reino de Deus, o evangelho de Deus é a substância poderosa que pode e vai transformar o seu casamento. Que pode e vai transformar a trajetória dos seus filhos, principalmente quando entrarem na adolescência, na juventude e dali por diante. O Evangelho de Jesus é o poder que tem para você conseguir se reconciliar com seus pais, para você poder perdoar aquela pessoa que te ofendeu, que te magoou, que te feriu. O reino de Deus, o Evangelho de Jesus, é o fermento que, escondido, guardado, distribuído, misturado com a nossa natureza pecaminosa, é capaz de transformar a nossa maneira de pensar e de agir. E ao invés de xingar quando alguém me trata mal, eu oro por essa pessoa e eu abençoo essa pessoa. E ao invés de me magoar quando as pessoas me injustiçam, eu fico feliz e dou glória a Deus, porque Jesus disse o quê? Bem-aventurados vocês são quando as pessoas te injustiçarem por minha causa. O reino de Deus, ele precisa crescer. E ele precisa crescer, me corrija se eu estiver errado,
até atingir 50% da nossa vida. É isso que diz a parábola do fermento? 80% está bom? 90% para Deus e 10% só para mim? Está certo? O que diz a parábola? Até ficar tudo levedado. Tudo é permeado, tudo é transformado, tudo é envolvido. O reino de Deus precisa envolver todos os aspectos da nossa vida. Nossa vida por inteiro deve ser transformada pelo Evangelho de Jesus, pelo reino de Deus. Essas duas lições são lições muito óbvias e ao mesmo tempo muito profundas. Lições muito simples, percebam, mas são também lições desafiadoras. Como o reino de Deus tem crescido na sua vida? O Evangelho está transformando o seu caráter? Como que o Evangelho de Jesus transformou as suas prioridades nas últimas 3 ou 4 semanas? Como que o Evangelho de Jesus transforma os seus relacionamentos? Você é fermento do reino de Deus? Ou você é aquele outro tipo de fermento que Jesus disse que a gente tem que tomar cuidado? Porque você talvez tenha pensado nisso. Fermento, mas fermento na Bíblia não é uma coisa ruim. Lá no Êxodo, não tem um negócio que ninguém podia ter fermento? E várias vezes os profetas falam, porque essas pessoas comem levedura e tá. É verdade, a lei cerimonial de Israel proibia o consumo de fermento durante algumas festas religiosas específicas, principalmente a Páscoa e outras cerimônias. Tudo que era consagrado a Deus não podia ser levedado, não podia ter fermento. Mas no dia a dia, era comum as pessoas usarem fermento, quando não eram nessas restrições específicas. E, além disso, Jesus vai falar do fermento dos fariseus. Se você olhar para Mateus 16, versículo 6, você vai encontrar Jesus alertando contra o fermento dos fariseus. E eu pergunto, qual que é o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus era aquela ideia de eles se sentirem os mais perfeitos diante de Deus e colocarem a vida deles como medida para os outros. O fermento dos fariseus era uma coisa chamada hipocrisia. O que é? Eu dizer algo, falar de Deus, falar das leis de Deus, mas não viver aquilo. O fermento dos fariseus era você pôr fardos pesados sobre as costas dos outros, dizendo, para você servir a Deus, para você ser perdoado, para você ser puro, você precisa fazer isso, e mais isso. Esse era o fermento dos fariseus. Achar que eles tinham méritos com Deus. Vocês acham que esse tipo de fermento ainda é um perigo para nós? Achar que nós temos méritos com Deus? Achar que nós somos pecadores, é verdade, mas não tanto quanto aqueles outros ali. Será que existe casta de pecadores? Esse é o fermento dos fariseus. Mas esse fermento que Jesus está falando aqui não é o fermento dos fariseus. É o fermento do reino de Deus, que altera a nossa estrutura com a essência do amor de Jesus, da graça de Deus, da santidade do Senhor, do amor que o Senhor tem por nós. Mas há uma terceira lição que eu gostaria de destacar com os irmãos nessa passagem. Primeiramente, vimos que o reino de Deus começa com coisas simples, é verdade. Mas em seguida, ele cresce e transforma tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. O reino de Deus precisa transformar tudo e nos levar a crescer espiritualmente. Nos levar a depender cada vez mais de Deus. Aliás, reforço esse ponto. Como que você sabe que você se tornou uma pessoa mais madura na fé? É quando você depende mais de Deus do que de si mesmo. Porque essa é a lógica invertida do reino de Deus. Esta é o contraste da melancia e da jabuticaba aqui. Quanto mais você acha que consegue se virar sozinho espiritualmente,
ora pouco, lê pouco a Bíblia, não pede oração, não compartilha, acha que não precisa de comunhão. Estou bem com Deus. Como é que estão as coisas? Estou bem com Deus. Está tudo certo. Não tem nada de ruim, não. Isso é falta de maturidade espiritual. Não estou dizendo que às vezes a gente não está com sensação de que está tudo bem. Tudo bem, às vezes eu estou com essa sensação de que está tudo bem, né? Mas quando nós olhamos mais profundamente, percebemos as nossas limitações, as nossas deficiências espirituais, a nossa dependência do Senhor e uns dos outros. Isso nos faz humildes. Então a gente cresce espiritualmente, porque entende que convém que Ele cresça e que eu diminua. Mas há uma terceira lição que eu quero destacar com os irmãos, e a lição é o seguinte: o reino de Deus envolve renúncia e envolve partilha. O reino de Deus envolve renúncia e partilha. Vejam bem, o reino de Deus é semelhante a quantos grãos? 1 grão de mostarda. Que um homem fez o quê? Enterrou. Um homem plantou. O que significa isso? Isso significa renúncia. Vocês lembram do Salmo 126? Lembram do Salmo 125? Esses salmos, eles falam do contexto da agricultura lá no Antigo Oriente, lá na antiga Judéia, em que o agricultor, o pai de família, ele tinha na mão somente o grão. E ele precisava decidir o que fazer com aquele grão. Se ele comia aquele grão como o último recurso que a sua família tinha para passar aquele inverno, ou se ele plantava aquele grão na fé que as chuvas da primavera iam vir e que aquele grão iria produzir mais espigas, mais grãos para sustentar a sua família por muito mais tempo. A agricultura era uma questão de fé. Acredito que isso não mudou tanto de lá para cá, né? Nossas máquinas são mais modernas hoje, nossas terras são melhor preparadas, nossos fertilizantes são mais potentes, tudo isso faz parte do agro aí, mas a fé ainda é um fator determinante, porque você não sabe quando vai chover, e quanto vai chover, e se vai virar o granizo, e se virar estio, estiagem. Você não sabe que praga virá, não sabe. Mas o homem pegou o seu grão, e o que ele fez? Ele plantou. Isso tem a ver com renúncia, com entrega, com confiança, com crer na provisão do Senhor. Jesus vai falar sobre isso mais para frente, ao falar, na verdade, da semente que precisa morrer. João capítulo 12, versículo 24. A semente, para poder produzir uma nova vida, ela precisa morrer, ser colocada dentro da terra. E depois de passar um período incubada ali dentro da terra, e a gente não sabe o que acontece com a semente quando está debaixo da terra. A gente tem que crer que Deus está agindo, conduzindo os fenômenos da natureza, das chuvas, da biologia, da química, para que aquele germe que está lá dentro daquela semente possa romper essa casca, e então nasce ali um brotinho daquela árvore, daquela planta, que depois vai se tornar uma árvore. Mas é preciso ter fé e coragem para depositar na terra. É preciso ter renúncia. O texto avança, dizendo que as aves do céu vêm abrigar-se naquela árvore, fazendo seus ninhos ali. Isso tem a ver com partilha. A árvore não é um fim em si mesmo. Ela não está ali por si mesma, mas ela está ali para ser uma bênção. Ela está ali para ser um instrumento de Deus para as suas criações, para as suas criaturas. As aves do céu vêm fazer ninho ali. Percebam então que o Evangelho, o reino de Deus, é algo que nós precisamos viver intensamente.
Não adianta eu falar do reino de Deus para todo mundo se eu só conheço o reino de Deus de ouvir falar. Se eu não tenho um relacionamento com o Rei dos Reis. Se eu não fiz um voto de lealdade ao reino. Se eu não vivo o fermento do reino de Deus na minha vida. Mas também não adianta nada eu viver isso só para mim e não entender que o reino de Deus precisa crescer. E nesse crescimento precisa envolver o próximo. Precisa envolver o próximo mais próximo. A esposa, o marido, os filhos, os pais, os irmãos, os vizinhos, os colegas de trabalho. E depois aqueles próximos que às vezes a gente esquece, e às vezes a gente até quer esquecer. As pessoas do dia a dia, do trabalho, as pessoas que não são de convivência tão fácil, os inimigos pelos quais Jesus nos mandou orar e aos quais Jesus nos mandou amar. O reino de Deus envolve renúncia, porque então eu preciso abrir mão daquilo que eu acho que é o certo. Preciso abrir mão, como foi dito domingos atrás, do meu pequeno reino, de ser senhor da minha história e confiar o meu pequeno grão, confiar a minha vida nas mãos de Deus e deixar que Ele use a minha vida para abençoar e tocar na vida de outras pessoas. É muito bonito pensar num reino de Deus onde nós só recebemos as coisas. Deus me abençoa, que bom, é agradável. Mas é mais nobre ainda, é mais bonito ainda perceber no reino de Deus em que Ele usa a minha vida, não apenas para que eu seja abençoado, mas para que eu seja canal de bênçãos. E o mesmo podemos falar do fermento. Repare que esse fermento, ele produz agora uma grande quantidade de massa. São 3 medidas de farinha. O estudo que eu fiz aqui me indicou como 22 quilos de trigo. É bastante, né? Haja pão depois disso. Esse pão com certeza não é para alimentar uma pessoa só. Talvez nem uma única família. Talvez na hipérbole, que faz parte muitas vezes das parábolas de Jesus, essa grande medida seja para alimentar toda a nação. Por que não? Toda a cidade, e não tem suficiente. Não tem suficiente para nós alimentarmos as pessoas ao nosso redor com aquilo que Deus nos deu para nos alimentar. Falo do Evangelho, falo da nova vida, do amor de Cristo, do perdão, da compaixão, do louvor. Então você está ali, de repente chega uma pessoa, começa a reclamar no teu ouvido, reclamar das coisas. Você tem 2 opções. Você pode entrar na mesma vibe da pessoa e começar a reclamar junto com ela e dizer, né? É verdade, né? Fazer o quê, né? Ou você pode temperar, você pode misturar nessa massa o fermento da gratidão, do louvor, da adoração. E de repente você fala, é verdade, tudo que você está falando aí faz sentido. Mas veja o que Deus fez, mas veja isso, mas veja a providência de Deus aqui e ali. E então aquele louvor, aquela adoração começa a tocar o coração das pessoas. E ao invés de se tornar uma orquestra de reclamações e murmurações, o ambiente ao seu redor pode ser transformado numa sinfonia de louvor e adoração a Deus. De repente você está num ambiente em que as pessoas estão te tentando a fazer o mal. E você sabe que se você tomar essa atitude ou aquela, as pessoas vão olhar para aquilo como um mau testemunho na sua vida. Mas de repente alguém chega e diz, mas não tem problema, né? É só um pouquinho. Mas não tem problema, ninguém está vendo. Não tem problema, depois você pede perdão. Não tem problema, depois você vai lá e fala com o teu pastor, vai dar tudo certo. E aí, nesse ambiente em que a tentação está florescendo, você pode misturar nessa farinha o fermento da santidade, da sinceridade diante de Deus, da
integridade espiritual e dizer, olha, é verdade, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Meu compromisso não é com o meu pastor apenas. Meu compromisso é com o Senhor Deus, que me chamou primeiro, que me amou mais. Então o reino de Deus tem a ver com renúncia, com abrir mão do meu pequeno reino, por mais minúsculo que seja, mas que tem um grande potencial. É o meu poderzinho. E eu posso tentar retê-lo só para mim. E eu posso tentar reter esse fermento só para mim. E guardar ele aqui. Percebam que ele está crescendo, hein, desde que nós conversamos aqui. Hein? Mas eu também posso misturar e compartilhar. Eu posso partilhar mais de Deus, da minha vida com Deus, com as pessoas ao meu redor. E esse é o chamado que nós temos, queridos irmãos. Quando Jesus termina a sua série de parábolas, lá no versículo 51, Jesus chama seus discípulos e pergunta, depois de várias outras parábolas, vocês entenderam tudo isso que eu falei para vocês? Sabe o que os discípulos responderam? Sim, nós entendemos. Jesus disse, que bom! Então agora, vocês podem compartilhar isso, como um bom homem faz com os tesouros da sua casa, quando chega a visita. Ele traz lá do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Ele traz lá coisas que vão sustentar, para serem partilhadas com aquele visitante. Agora vocês podem compartilhar uns com os outros. Compartilhar com o mundo aquilo que eu ensinei para vocês sobre o reino de Deus. E pode começar pequeno, tá? Pode começar pequeno, pode começar com coisas simples. Pode começar restaurando o hábito de orarem juntos em casa. Podem começar aprendendo a dizer eu te amo para as pessoas com as quais você convive. Pode começar liberando perdão para alguém que você está meio magoado, meio chateado essa semana. Pode começar perdoando alguém que você acha que deveria vir te pedir perdão primeiro. Mas de repente você pode ter iniciativa, pode renunciar, pode partilhar o reino. E que este reino alcance todas as áreas das nossas vidas, para a glória de Deus. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, diante de Ti estamos tendo ouvido a Tua palavra. Eu sei, ó Deus, sei o quanto somos limitados para compreender profundamente o que o Senhor nos diz em Tua palavra. Mas eu também creio no poder do Teu Santo Espírito. O Santo Espírito de Deus que aplica em nossos corações a Tua palavra e nos faz viver para a glória do Senhor. Ó Deus bendito, obrigado por nos ensinar que a Tua palavra, que o reino de Deus, começa com coisas simples e pequenas, porque talvez alguns de nós se sintam tão pequenos e tão simples, e certamente não temos nada de grandioso para oferecer ao Senhor. Mas o Senhor pode começar a Tua grande obra em nós que somos pequenos, conquanto, pela fé e pelo amor de Jesus, nós possamos aprender a renunciar e nos entregar em Tuas mãos. E a entender que a nossa vida tem um propósito que vai além de nós mesmos. E que nós possamos então estender os nossos ramos, os nossos galhos, para que os outros encontrem abrigo, segurança, conforto, verdade em nós. Às vezes até o confronto que elas precisam para fazerem as pazes com Deus. Ó Deus, muito obrigado por nos ajudar a entender, ó Senhor Jesus, que o reino de Deus começa com coisas do cotidiano, como um simples pão sendo preparado pelas mãos amorosas de uma mulher que mistura aquele fermento no meio da sua farinha. E assim o evangelho, o reino, o amor de Jesus é misturado no nosso coração ainda pecador,
ainda imperfeito, ainda mortal, mas é revestido de um poder imortal, de um poder, aliás, que tem poder para ressuscitar o que está morto, para trazer vida onde não existia vida, e para fazer com que corações duros, como um pão endurecido, possam se tornar macios, sensíveis ao toque da tua palavra. E que assim como o pão só é saboroso, só é gostoso quando é compartilhado, quando é partilhado entre irmãos, entre família, que nós também possamos partilhar o teu reino, o teu amor, a tua palavra, a vida do Senhor, onde quer que nós estivermos. Oramos assim pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.